Não precisa me falar, é tão fácil perceber. Outra vez a prova fez você chorar. Não precisa me falar, é tão fácil perceber que esta cruz está difícil de levar. Mas chorar, irmão, pra Deus não é defeito, e quem age desse jeito ganha crédito nos céus. E chorar pra Deus às vezes é preciso, mas depois do sacrifício, o que acontece? Sempre vem o seu troféu. As lágrimas do crente falam mais do que qualquer palavras. Quando as suas forças se fracassam, o seu choro traz a recompensa. As lágrimas do crente é uma carta endereçada aos céus. Quando Deus ouve o choro de um fiel, Ele responde com as suas bênçãos. Pode chorar se for preciso, porque Deus hoje vai te ouvir. E toda porta que estiver fechada, sei que Ele vai abrir. Pode chorar se for preciso, deixa tuas lágrimas sair, porque o Consolador de corações está aqui. O Espírito de Deus é o nosso Consolador. Sem o Consolador, a igreja não poderia resistir às provações. Sem o Consolador, os discípulos não conseguiriam fazer a sua missão. Mas o Consolador Espírito Santo foi derramado no cenáculo de Jerusalém, e os discípulos cumpriram sua missão. E o Espírito de Deus Consolador está aqui essa tarde para dizer para você: eu estou contigo. Mas chorar, irmão, às vezes é preciso. Aleluia. Deus maravilhoso. É preciso chorar. Aleluia. Aleluia, Deus. E chorar para Deus às vezes é preciso, mas depois do sacrifício sempre vem o seu troféu. Glória a Deus, aleluia. As lágrimas do crente falam mais do que qualquer palavras. Quando as suas forças se acabam, o teu choro traz uma recompensa. As lágrimas do crente é uma carta endereçada aos céus. Quando Deus ouve o choro de um fiel, Ele responde com as suas bênçãos. Pode chorar se for preciso, porque Deus hoje vai te ouvir. E toda porta que estiver fechada, sei que Ele vai abrir. Pode chorar se for preciso, deixa tuas lágrimas sair, porque o Consolador de corações está aqui. Aleluia, Deus. Pode chorar se for preciso, porque Deus hoje já te ouviu. E toda porta que estiver fechada, sei que Ele vai abrir. Pode chorar se for preciso, deixa tuas lágrimas saírem, porque o Consolador de corações está aqui. Glória a Deus, aleluia. Porque o Consolador de corações está aqui. É o Espírito Santo. Aleluia. Vai te consolar neste momento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Abra a tua Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus, versículo de número 8 e 9. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Sim, Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos aos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Amém. Querida igreja do Senhor, estamos diante de uma palavra que não é complexa, que não é dificultosa de entender, visto que os sinais evidentes que se acontecem no século 21 demonstram os passos do Cordeiro de Deus vindo para arrebatar a igreja de Cristo na terra. Amados irmãos, quando eu olho para o texto de Atos dos Apóstolos, que podia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é um texto ou um livro que muito se fala da manifestação do Espírito Santo em forma poderosa na vida dos discípulos do Senhor. A Bíblia relata aqui, amados, Jesus, antes de ascender aos céus, cumprindo seu 3 anos e meio de ministério, agora Jesus está encerrando seu ministério na terra. Iria delegar aos discípulos a continuidade da propagação do Evangelho do Reino. Jesus encerra o seu ministério antes de subir, falando de poder do Espírito Santo. Porque você olha para o versículo 8, ele dá uma orientação: discípulos, igreja minha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Porque Jesus se preocupou com a continuidade da obra dele. Agora a tarefa através dos discípulos de esta obra parar à beira do caminho, dessa obra não ter continuidade, e os discípulos jamais poderiam dar continuidade na obra de Cristo sem a virtude do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo e sem a manifestação do poder de Deus na vida deles. Por isso Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, aleluia, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, ou seja, meus pregoeiros, meus anunciadores da minha palavra, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus, antes de ascender aos céus, ele dá orientação aos discípulos. Jesus estava aqui completando praticamente 40 dias após a sua ressurreição, falando a respeito do reino dos céus. E Jesus agora, ao dialogar com os discípulos, no verso de número 9 ele diz, o escritor Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, agora enquanto Jesus dá a orientação aos seus discípulos, Jesus agora começa a ser elevado às alturas. Uma nuvem debaixo dos pés de Cristo o envolveu, e Jesus agora começa a flutuar em direção aos céus, porque o Filho do Homem veio do céu e para o céu tornaria. Ele mesmo falou isso. E agora os discípulos estão com os olhos fitos aos céus, e olhando eles para os céus, Jesus encobre e entra na dimensão espiritual.
E quando Jesus some dos olhos deles, eles olhando para os céus, parece que vejam um dos discípulos dizendo: lá foi Jesus, lá se foi o Mestre, o Messias, o Yeshua HaMashiach, lá se foi Jesus. E estando eles com os olhos fitos aos céus, naquele momento em que Jesus sobe aos céus, porque a Bíblia diz que subiu aos céus e assentou à destra do trono de Deus, assentou à direita do trono de Deus, tomando o seu lugar de posição que outrora ele já ocupava. Só que agora Jesus, chegando aos céus, após ter vencido a morte, após ter vencido o diabo, a Satanás, Jesus assenta-se no trono. E Jesus observa que os seus discípulos não param de olhar para cima, os seus discípulos não param de olhar para os céus. Nesse momento Jesus convoca dois seres angelicais vestidos de branco, e os dois anjos descem. E quando Jesus disse desce, eles descem, eles vêm cortando aos céus. E quando esses anjos chegam diante dos discípulos, eles profetizam dizendo: varões galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir em uma nuvem de glória, na mesma nuvem ele há de voltar da mesma forma. Glória, aleluia. Os anjos profetizam a vinda de Jesus Cristo. Da mesma forma que subiu, ele viria, só que não para palpilhar aqui sobre essa terra. Ele viria sobre as nuvens, porque Mateus escreveu dizendo: eis que o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, com clamor e rugir de trombeta. Todo olho verá, até os que o transpassaram verão. Jesus, glória, aleluia. 2000 anos se passaram. Ele deu prova e evidência de sinais da sua vida. E a Bíblia diz, amados, então, que Jesus agora, estando na sua posição nos céus, os discípulos obedecem à ordem de Jesus e vão para Jerusalém receber a plenitude, a virtude do Espírito Santo, para testemunharem de Jesus, testemunhar o poder da ressurreição, pregar sobre a salvação e manifestar o poder de Deus, porque agora os discípulos, eles vão para o templo orar no cenáculo, ou seja, no cenáculo em Jerusalém. Os discípulos agora estão orando. Passou-se 9 dias, e quando cumpre 10 dias de orações, a história diz que 500 irmãos oravam, 500 irmãos estavam unânimes em oração, e esses 500 irmãos, 380 foram irmãos covardes, foram irmãos que desistiram. E a Bíblia diz que no cenáculo permaneceu 120 irmãos orando. Eu quero dizer para você que a vitória não é de quem desiste, a vitória é dos que permanecem, dos remanescentes. 380 desistiram, mas 120 permaneceram, dizendo: nós vamos receber a promessa do Pai, o derramamento do Espírito que Jesus deu ordem para ficar em Jerusalém. Nós vamos receber. E a Bíblia diz que eles estavam em oração. A oração é o elo da criatura com o Criador, ou seja, a oração é o diálogo da criatura com o seu Criador. A oração é a prosa, é a conversa da criatura com o Criador. Quando o cristão está orando como os discípulos oravam, a sua alma começa a respirar o oxigênio dos céus, e você começa a ter vida. E agora a Bíblia diz que havia, aleluia, festas comemorativas em Jerusalém. Festa como a festa das colheitas, festa como a festa dos tabernáculos, e festa como a festa do Pentecoste. Nesse dia de Pentecoste, lá estão os discípulos aonde? No cenáculo de Jerusalém, esperando a promessa que o Pai havia prometido em Joel no capítulo 2, no verso 28, quando Deus disse pela boca de Joel, dizendo: a dizer que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos de revelações, vossos jovens terão visões, e sobre as minhas servas e meus servos naqueles dias derramarei o meu Espírito, e profetizarão. Agora, quando eles estão no cenáculo, bem no dia de Pentecostes,
Pentecoste, estavam pessoas de várias nacionalidades dentro de Jerusalém, e agora, como os discípulos estão orando, cumpre-se 10 dias. Parece que eu vejo agora, aleluia, cumprido o que João Batista pregou no capítulo 3 de Mateus, verso 11, dizendo: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é antes de mim, que é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália, esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando cumpre os 10 dias de oração, parece que vejo Jesus se colocando em pé no trono, dizendo: Pai, agora está na hora de cumprir a sua promessa. E agora o Espírito de Deus começa a soprar em direção ao cenáculo. Amados, quando Deus sopra o seu vento, algo acontece. O vento de Deus soprou em Êxodo capítulo 15, aleluia, e a Bíblia diz que pelo sopro da boca de Deus o mar vermelho se abriu. A Bíblia diz que quando Deus sopra, o milagre acontece. A Bíblia diz que havia um boneco de barro no jardim do Éden. Deus soprou na narina do boneco o espírito de vida, e ali passou a ser alma vivente. Se Deus soprar na tua vida essa tarde, tu pode receber uma porção do Espírito. E agora Deus começa a soprar, os discípulos orando. Deus começa a soprar, e a Bíblia diz, Atos 2, versículo 1: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente. O som do vento começou a soprar. E a Bíblia diz que agora o Espírito de Deus vem. Quando entra no cenáculo, o lugar se move. E a Bíblia diz que agora todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz no versículo 4: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que agora os discípulos são cheios do Espírito Santo para cumprir a tarefa da obra do Senhor, para anunciar que Jesus volta. A vinda de Jesus foi anunciada pelos anjos, foi anunciada pelos profetas, foi anunciada pelos discípulos e anunciada pela igreja. Uma coisa eu digo essa tarde, nessa saudação de 20 minutos, que Deus está dizendo pela palavra e sinais proféticos, escatológicos da Bíblia: Jesus está voltando. Igreja, é tempo de ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Os anjos profetizaram da mesma forma que ele subiu, ele há de vir. Eu digo a vocês, sinais estão mostrando, os ponteiros do relógio escatológico de Deus está apontando que Jesus está voltando. Você sabe que o relógio escatológico, a figueira está brotando. Israel é a figueira. Já está tudo preparado, os preparativos para construir o templo, aleluia, para receber, para Israel esperar a manifestação do Messias, que já veio e já foi, mas eles estão esperando. A vaquinha vermelha já nasceu para o sacrifício. O que é isso? O que aponta isso? Essas profecias está apontando, Jesus Cristo está voltando. Igreja, desperta. Nessa tarde o Espírito de Deus não tem outra palavra a não ser essa. Igreja, desperta, Jesus está voltando. Igreja, desperta, Jesus está voltando. Igreja, desperta, procura a salvação. Jesus está voltando, amados. Vai ser um desespero tremendo. Sabe por quê? Porque quando Jesus arrebatar a igreja, pessoas que correm somente atrás de bênção, somente atrás de cura da carne, mas não se preocupa com a salvação da sua alma. O Espírito de Deus está dizendo: Deus tem cura para a carne, para o físico, mas tem cura espiritual. E o Espírito está dizendo: noiva do Cordeiro, se prepara, porque Jesus está voltando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Essa palavra